Olá pessoal, como vocês estão? Hoje vamos dar início ao estudo do terceiro capítulo do livro Reconciliados em Cristo, e o tema do terceiro capítulo é: quem é este Cristo que entrou ao mundo? Quem é este Cristo que entrou ao mundo? E nesse terceiro capítulo nós vamos começar com a seguinte abordagem dos 11 pontos que nós vamos tratar. O ponto número 1 é a universalidade de Cristo e seu poder de transformação. A universalidade de Cristo e seu poder de transformação. Aqui no capítulo 3, o livro começa com uma citação de Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. E dentro dessa citação, eu fiz uma abordagem de 2 pontos aqui, e o primeiro deles é: tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, tudo subsiste. Então, quando nós vamos tratar sobre a universalidade de Cristo, é muito importante ter a compreensão de que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ou seja, todas as coisas, sejam elas terrenas, eternas, dos céus, enfim, todas as coisas foram criadas para ele, foram criadas por meio dele. Então, a universalidade de todas as coisas está atrelada ao Filho de Deus. E também nele, tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas, todas as equações do universo estão 100% focadas e alinhadas com a vida do Filho de Deus. E o segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui, em Colossenses capítulo 1, é: para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós percebemos que, no primeiro momento, a universalidade de Cristo, ela gira em torno de todas as coisas. E a apresentação dessa vida no homem se encontra na condição de ser santo, inculpável e irrepreensível. Em outras palavras, a vida de Cristo, ela tem um poder transformador dentro de nós, que nós começamos a passar por um processo de santificação. Quando nós aprendemos sobre a diferença de justificação e santificação, nós compreendemos melhor a eficiência do poder da vida do Filho de Deus. Justificação é aquilo que o Senhor conquistou por nós por meio da cruz. Não tem a ver conosco, mas tem a ver daquilo que ele conquistou. Isso é a justificação. Agora, a santificação é um processo diário que nós escolhemos morrer para nós mesmos e nascer para o Senhor todos os dias, encarando o batismo, por exemplo, como uma decisão diária de morrer para o mundo e nascer para o Senhor em todo o tempo. Então, dentro dessa perspectiva, vemos que a universalidade é ver a Cristo soberano em todas as coisas. E em nosso interior é conseguir enxergar o poder de transformação que essa vida faz em nós por meio da sua luz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: como Deus fala neste tempo? É uma pergunta. Anote: como Deus fala neste tempo? Ainda nessa primeira página, eu quero ler um pequeno trecho de Hebreus capítulo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então nós percebemos que aqui a mudança de como Deus fala, ela é notória. Quando a Bíblia diz que antes ele falava por meio dos profetas, porém nestes dias ele fala por meio do Filho. Então é interessante essa compreensão de que a forma como Deus fala, ela sofreu modificações conforme o passar do tempo. Deus, ele nunca deixou de falar, mas o canal que Deus passou a falar mudou. Ou seja, se nós entendemos que o Filho de Deus habita em nós, e o Senhor nesse tempo está falando por meio do seu Filho.
E essa compreensão nos faz entender de que a voz do Senhor, ela não está latente do lado de fora, mas está intrínseca do lado de dentro. Por mais que pareça redundante, estas palavras é a forma mais eficaz de compreender como que nós, ao invés de sermos um poço que Deus vai nos encher, nós nos tornamos uma fonte de vida, uma fonte de água viva por meio da vida do Filho que habita em nós. E essa percepção nos faz compreender o que na próxima página está dizendo. Ele é o mistério eterno do coração de Deus. Ele é o mistério eterno do coração de Deus. Esse mistério que foi revelado, como diz em Colossenses capítulo 1, versos 26 ao 28, Cristo em nós, a esperança da glória, é o que nos mantém fixos, alinhados e alicerçados ao seu propósito. Aonde nós vamos agora para o terceiro item, que é Cristo, a revelação do amor do Pai. Cristo, a revelação do amor do Pai. Deus, ele se revela e ele se move em multiformas. Porém, a revelação clara e exata e excelente é a revelação do seu Filho por meio de nós. E Deus, ele se dá a conhecer por meio do seu Filho, e essa é a maior manifestação de amor e manifestação de uma natureza generosa de Deus. Quando a Bíblia diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, dar é a manifestação da generosidade de Deus. E olha o que está escrito aqui. O Pai, por seu Espírito, nos está dando a conhecer o Filho do seu amor. Ou seja, Cristo é a evidência do amor do Pai quando o Pai entrega o que há de mais precioso para nós, que é a vida do seu Filho. Olha que interessante. Vamos agora ao ponto número 4. Mudança de geografia. Anote, mudança de geografia. No final da página, o livro nos vai trazer a passagem de Colossenses capítulo 1, do verso 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha a percepção da mudança de geografia. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos tirou de onde estávamos mortos em nossos delitos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então houve uma mudança de geografia. O Filho de Deus, ele nos transporta do império das trevas para o reino do seu amor. Nós precisamos nos enxergar nessa geografia que o Senhor nos colocou, nessa geografia que o Filho de Deus, ele nos acessou, que é a geografia do seu amor. Nesse ambiente de amor, nesse âmbito da natureza generosa de Deus, é o âmbito em que nós encontramos a plenitude do Pai. E olha que interessante, uma outra citação na próxima página que diz assim: Oremos cada dia para que nos sejam reveladas as referências escriturais do Senhor Jesus Cristo do lado divino mais do que das necessidades humanas. Quando nós migramos de geografia, tudo muda. Mudam os nossos pedidos, mudam a nossa forma de orar, muda a nossa forma de adorar. Aqui está deixando isso claro, porque já não se trata mais, como nós falamos no capítulo anterior, daquilo que eu quero, das minhas necessidades pessoais, mas se trata do avanço do Evangelho desde os sonhos de Deus para a minha vida. Eu já não fico mais, eu preciso me aproximar do Senhor porque eu preciso pagar uma conta, ou porque eu preciso disso, ou porque eu preciso de uma casa própria, ou porque eu preciso de um carro. Não, mas agora se trata de abraçar
as verdades que o Senhor disse ao meu respeito, a respeito da minha família, a respeito das suas demandas. Por quê? Porque a minha vida está totalmente centralizada nele. E essa é a essência poderosa do Evangelho. Ponto número 5. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aqui lemos o seguinte trecho. Nada glorifica a Deus se não traz o rosto ou a imagem de seu filho. Nada glorifica a Deus se não traz o rosto ou a imagem de seu filho. Essa é uma excelente pergunta que nós precisamos fazer nas áreas da nossa vida. Será que hoje o nosso casamento tem a imagem de Cristo? Será que a nossa vida como pais, como filhos, como estudantes, nos nossos ambientes de trabalho, será que essa imagem ela está expressando e evidenciando a vida do Filho de Deus? E esse tema de apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, ela é a representação dessa construção do ponto 5. Porque esse é um episódio citado no Evangelho em que uma pessoa ela morre, vai ser julgada e quando chega aos céus, ela começa a contar coisas que ela fez, dizendo que expulsou demônios, que curou, que pregou. Ou seja, fez coisas boas, fez coisas de crente, fez coisas que realmente estão ligadas àquilo que as demandas do Senhor têm. Só que a resposta que essa pessoa recebe, ela é uma resposta dura. Quando diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que é uma pessoa não conhecida? É uma pessoa que não tem uma imagem familiar. É uma pessoa que visualmente ela não tem ali um reconhecimento. Então essa é a figura de pessoas que fizeram muitas coisas boas que não estavam atreladas àquilo que Deus esperava, não estavam atreladas com a imagem que Deus gostaria, que Deus demandava, que Deus aguardava. E esse episódio nós também vemos no Antigo Testamento, quando o profeta Isaías, no capítulo 5, vai falar que Deus demandava uvas e o povo de Israel produziu uvas bravas. As uvas bravas, elas tinham a sua qualidade. Porém, as uvas bravas não era a demanda que Deus gostaria. Deus esperava uvas e o povo produziu uvas bravas. O povo produziu algo que eles gostariam. O povo produziu coisas que estavam em seu coração, em contrapartida ao que Deus estava esperando. Então nós precisamos ter a convicção de que cada área da nossa vida tenha a imagem do Filho de Deus. Porque se não for assim, não faz sentido nada do que nós estamos fazendo. Porque para Deus só há vida naquilo que está a imagem do seu Filho. E isso é muito importante para que nós sejamos assertivos e excelentes naquilo que o Senhor nos está demandando. Ponto número 6. Cristo é a nossa fonte. Cristo é a nossa fonte. Aqui o apóstolo Paulo, no livro, na carta aos Gálatas, capítulo 1, ele, verso 15, verso 16, ele vai dizer assim: não consultei carne e sangue. Não consultei carne e sangue. Então o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma abordagem que ele não consultava carne, tampouco sangue. Ou seja, ele está evidenciando que a sua fonte de consulta para toda e qualquer coisa era a vida do Filho de Deus. Então, a nossa pregação, o nosso falar, o nosso agir, precisa ter como fonte a vida do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus para nós é o alfa, é o ômega, Cristo é o princípio, Cristo é o fim, Cristo é, como falamos
todas as coisas subsistem por ele, tudo foi feito para ele, por ele são todas as coisas. Então a nossa fonte eterna, a nossa fonte de convicções está e estará sempre no Filho de Deus. Ponto número 7. Nele temos autoridade. Nele temos autoridade. Mateus 28:18 vai dizer assim: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, se toda autoridade foi dada ao Filho de Deus e hoje nós somos portadores desse Filho, toda autoridade está em nós. Nós carregamos essa autoridade. E à medida em que o Filho de Deus se manifesta na minha vida, nas minhas rotinas, nas minhas atitudes, na minha expressão de fato de vida em todas as áreas, eu sou revestido de uma autoridade em que a minha palavra passa a ter peso. O peso daquilo que nós falamos está atrelado à qualidade daquilo que vivemos. Então a minha palavra passa a ter peso quando a aplicabilidade dessa palavra está atrelada à minha rotina em Deus, à minha rotina em Cristo. Tudo isso é muito importante para sermos excelentes e exatos na manifestação do Filho de Deus. E também em Hebreus capítulo 12, do 24 ao 29, começa dizendo: a Jesus, o mediador da nova aliança. E o que seria essa nova aliança de forma resumida? A Bíblia, para nós, ela se resume em pactos ou alianças, dependendo da versão que a Bíblia esteja dizendo. Algumas versões vai estar aliança, outras versões vai estar pacto. Quando falamos do antigo pacto, estamos nos referindo ao pacto primeiro que Deus realizou com o povo. E quando falamos do novo pacto, estamos falando da aliança de Deus conosco por meio de Cristo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus foi o mediador da nova aliança, está evidenciando que Cristo representa um antes e um depois. Cristo representa de um novo falar de Deus, de um novo mover de Deus. Deus, na antiga aliança, se movia de forma externa. Agora, na nova aliança, Deus se move por meio de Cristo dentro de nós. Antes, víamos as manifestações de Deus de forma externa. Hoje, se trata do Filho de Deus falando conosco. No Antigo Testamento, víamos sacrifícios de animais. Na Nova Aliança, o cordeiro sacrificado foi o próprio Filho de Deus. Então, essa nova aliança, nós não vamos entrar tão profundamente nesse tema, mas em futuros vídeos e futuros estudos nós vamos tratar sobre isso. Cristo, ele representa uma nova, viva e eterna aliança de Deus com o homem, aonde algumas coisas passaram a ser verdades passadas e Cristo é a verdade presente, latente e patente dentro de cada um de nós. Ponto número 8. Somos um. Anote. Somos um. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Em todas as coisas, em todos os movimentos, dentro da nova aliança, dentro do novo pacto, dentro da vida de Cristo, nós sempre nos referimos a Cristo por meio da unidade, por meio da unicidade, quando nós já não nos vemos mais separados dele. Já não se trata mais de uma distância entre nós e Cristo, mas Cristo passou a ser a nossa realidade. Então, tudo que somos diante de Deus é por causa de Cristo, por meio do um. Tudo que seremos em Deus está em Cristo. A igreja se torna um em Cristo. Deus está produzindo um filho corporativo, ou seja, a manifestação do Filho de Deus por meio da comunhão dos santos, que nós falamos também no capítulo anterior. E é interessante que o autor diz assim, o apóstolo Gustavo Lara: estamos sendo levados a alcançar
a medida da estatura de varão perfeito, Cristo. Ou seja, todos em um só corpo estamos nos alinhando para alcançar uma medida mais exata, que é essa medida relatada pelo apóstolo Paulo. E o ponto número 9 é até que todos cheguemos. E o que seria até que todos cheguemos? Efésios capítulo 4, 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o evangelho se trata de que todos cheguemos. Não é o João vai chegar, você vai chegar, até que todos cheguemos. E a Bíblia não diz somente que todos chegaremos ou que todos cheguemos, mas ela dá uma medida. E que medida é essa? A estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo, que é o crescimento interno. A altura é um crescimento externo, a estatura é um crescimento interior. Então, quando Cristo começa a crescer em estatura dentro de nós, nós vamos avançando no que diz respeito ao seu propósito na terra. E o livro segue dizendo: o tudo está incluído dentro de um. O tudo está incluído dentro de um. Que é o que? O tudo está incluído dentro de em Cristo. Todas as coisas estão incluídas em Cristo, estão inclusas em Cristo. E o objetivo do Pai é fazer com que todas as coisas possam convergir em Cristo. Essa é a essência maravilhosa e poderosa do Evangelho. Agora vamos ao ponto número 10, e é um ponto muito importante para a compreensão de muito do que se está falando nesse tempo presente. Os danos do Evangelho antropocêntrico. Essa é uma palavra difícil, mas que eu preciso muito da sua atenção. Os danos do Evangelho antropocêntrico. O que seria, no nosso contexto desse nosso estudo, o Evangelho antropocêntrico? Se trata do Evangelho em que o homem é o centro de tudo. O homem é o centro, como se Deus vivesse em prol da necessidade do homem. E nessa temporada, nós temos visto com muita frequência um evangelho pregado em que o homem é o beneficiário, que Deus vive para o homem e que o homem é o centro de Deus, ou como é falado em alguns lugares, que o homem é o ponto fraco de Deus. Quando, na verdade, esse evangelho antropocêntrico é um evangelho muito danoso, porque o homem nunca foi o centro de Deus. O Filho de Deus, sim, é a nossa vida, é a nossa realidade e é para quem vivemos, quem somos, quem respiramos. E esse evangelho pregado do homem como centro, o evangelho antropocêntrico, ele prega que tudo vai bem, que você venha como estás e permaneça como você está, que o Senhor te ama assim mesmo. É um evangelho que não confronta o pecado, e o pecado ele precisa ser confrontado sim, só que com muito amor, com muito respeito, com muita caridade. Mas esse evangelho antropocêntrico não confronta o pecado. É um evangelho que está sempre maximizando ao homem, quando na verdade o homem não deve nem diminuir, ele deve desaparecer para que Cristo apareça. E esse evangelho pervertido, ele tem crescido de tal forma que muitos devocionais têm se rendido a essa pregação de evangelho, ao qual as pessoas estão ficando sempre com a parte boa. E antigamente nós lembramos muito disso, os que são mais antigos talvez vão lembrar, sobre a caixinha de promessas, que era uma caixinha que vinham diversos versículos, e quando você puxava ali, aquele dizer era sempre que algo bom vai acontecer, ou que tudo você pode, ou versículos isolados, sem contexto, ao qual sempre te levava a você ficar feliz,
a você ficar ali animado, quando na verdade, em nenhuma dessas caixinhas nunca vinha a parte de você negar a si mesmo, de você tomar a sua cruz. Então nós temos que ter muito cuidado com esses devocionais perigosos, com esse evangelho, esse evangelho antropocêntrico perigoso, ao qual ele vai sempre dizer que você pode, que vai vir algo muito bom. Isso pode acontecer? Sim, pode. Mas nós não podemos deixar de nenhum momento sempre viver em prol de uma entrega ao Filho de Deus. Entender que Cristo é a nossa vida, que Cristo é a realidade, que Cristo é uma renúncia, que Cristo de fato ele se evidencia quando eu nego tudo aquilo que não manifesta Ele. E isso para a alma, isso para a carne é um confronto voraz, é um confronto duro, mas que é a única realidade que nós podemos viver. E talvez você esteja dizendo assim, João, mas isso que você falou está baseado em que palavra? Em muitas palavras. Mas o livro ele traz uma que para mim é uma das mais espetaculares e eu quero ler para você. Atos capítulo 20, do verso 22 ao verso 24, que diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Percebeu o que esperava Paulo? Cadeias e tribulações. Então o Espírito Santo estava dizendo para ele, olha, sabe o que te espera? Cadeias e tribulações. Então não se tratava de que estava esperando um carro, uma casa, um iate, empresas, estavam esperando cadeias e tribulações. Esse é o evangelho verdadeiro. Porém, o apóstolo Paulo diz, em nada considero a minha vida como preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Então, para Paulo, a prioridade, para Paulo, o mais importante estava naquilo que o Senhor o havia chamado para ser e para fazer. Paulo não tinha a sua vida por preciosa, por isso que para ele tampouco o incomodava saber que o Espírito Santo dizia que o esperavam cadeias e tribulações, não esperava nada bom. Então é desse tipo de evangelho, que é um evangelho puro, um evangelho cristocêntrico, ao qual nós precisamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Ponto número 11. Qual é a vontade de Deus? É uma pergunta. Ponto número 11. Qual é a vontade de Deus? E a resposta é que todas as coisas possam ser convergidas em Cristo. Que todas as coisas possam ser convergidas em Cristo. No capítulo 2, nós falamos sobre o desejo de Deus, que era que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E agora percebemos que a vontade de Deus é reunir todas as coisas em Cristo. Que cada área, cada pessoa, cada forma, cada meio, que todas as coisas possam ser convergidas no seu Filho amado. E o capítulo 3, ele termina falando sobre algumas considerações sobre verdades maravilhosas que a vida de Cristo nos vem oferecer. Para o Pai, tudo que está fora de Cristo está morto, mas aquilo que está em Cristo tem vida. E o capítulo 3 finaliza dizendo: a criação e a nova criação são em Cristo. A vida e a vida em abundância são em Cristo. Aceitação, redenção, justiça, santificação, esperanças, bênçãos, enfim. Você pode ler todas as coisas que o finalzinho do capítulo aqui está dizendo, mas de forma resumida. Essa é a vontade de Deus. Que cada área da minha vida, que cada área da sua vida
esteja resumida, esteja absorvida, esteja enraizada na unidade do seu Filho, na unidade do seu amor. Assim encerramos o capítulo 3 do nosso livro. Espero te rever no estudo do próximo capítulo e que essa palavra tenha sido bênção para o teu coração, para a tua alma, esperando sempre que a vida de Deus te absorva e você possa viver a plenitude de tudo aquilo que o seu amor representa para mim, para você e para cada um de nós.